Eu quero dizer o seguinte, só para ilustrar, duas coisas que eu acho muito interessantes. A parte da questão da Península Ibérica, mais recentemente, por exemplo, no próprio Kurdistão iraquiano, ainda na época do governo de Saddam Hussein, quando havia disputa entre os clãs Barzani e Talabani, muitas vezes, principalmente o clã Barzani, recorria a Bagdá em seu socorro. Só que quando a situação estava sanada, o clã Barzani também era submetido ao jugo de Bagdá. Então, porque é uma força, a tendência é que o mais forte acabe assimilando. Quando a gente tenta essa, vamos dizer, essa arbitragem de um terceiro, e essa situação cabe também na macropolítica brasileira, pelo que eu posso compreender, no seguinte aspecto: dado o desconhecimento da maior parte da população em relação à sua própria história, e as pessoas têm uma necessidade muito grande de pertencer a determinados grupos ou de mostrarem publicamente que tem domínio sobre esse ou sobre aquele tema, então quem tiver maior capacidade de promover uma propaganda maciça acaba, de alguma forma, levando o seu rol de situações ali expostas a que seja prestigiado. Esse é um ponto importantíssimo. E eu vejo que isso, como a gente está há muito tempo, inclusive, aqui dizendo, tanto a direita como a esquerda, tem suas repercussões, tem seus intelectuais, pseudo-intelectuais, muitos que adotam Ctrl-C, Ctrl-V. Então, ele adota um conceito, um estrangeirismo de qualquer monta, um conceito estrangeiro, que muitas vezes nem se aplicaria ao Brasil, por exemplo, que é um país mestiço, majoritariamente, mas busca essa diferença entre brancos e negros, como se brancos e negros nunca tivessem promovido a miscigenação que promoveram historicamente no Brasil. O mesmo vale para ameaças em relação a regimes autoritários ou ideologias autoritárias que não estão mais em prática, pelo menos não da maneira que se alardeia, que o conflito dar-se-ia entre comunistas e fascistas, algo do gênero, só para que a gente possa ilustrar o público que como está... Como se nós vivêssemos ainda na década de 30, né? Exatamente. O fantasma da Guerra Fria, muitas vezes, né, acaba de alguma forma ilustrando essa disputa, e os temas que são verdadeiramente importantes, eles acabam ficando alijados. O que é importante para o brasileiro, a gente sente isso na rua. É o transporte público, é a segurança, é o emprego, é a dignidade, é o decoro da família no que diz respeito... quando eu falo decoro, lato sensu, ipsis literis, no sentido que você quer que seu filho e sua filha possam sair à rua e voltar incólumes, que eles possam ter uma educação de qualidade. Eu acho que essa é a sensação majoritária na sociedade brasileira. Mas a grande mídia discute outra coisa. A grande mídia discute se há uma ameaça comunista, se há uma ameaça nazifascista, se há uma diferença entre brancos e negros que seja irretratável, uma culpa transgeracional que não possa ser superada, ou seja, impasses que não são passíveis de criação de convergências que possam levar a sociedade brasileira ao seu desenvolvimento autóctone, porque nós teríamos tudo para base humana, base em relação a recursos naturais, minerais, água abundante, o pré-sal, enfim, nós temos todos os recursos. Então a impressão que eu tenho é realmente que o brasileiro não conhece a dimensão das suas potencialidades e quanto isso ainda precisa ser repercutido, quanto isso ainda precisa ser trabalhado. Por exemplo, agora estão acontecendo manifestações no Irã, na China, no Cazaquistão, no Cáucaso Norte russo, no Daguestão. Tudo isso a gente acompanha naturalmente, a gente sabe que existem peculiaridades. Mas como aconteceu no Brasil, e aqui eu falo a minha percepção em relação ao tema, o Dr. Rodrigo fique à vontade, inclusive, para contradita, se for o caso. Eu acho que a gente precisa, pessoal, acostumar com os debates onde haja, eventualmente, uma contradita, e isso não nos torna inimigos, isso nos torna, inclusive, passíveis de aprendizado. Mas eu entendo o seguinte, que há uma causa, por exemplo, cito aqui 2013 no Brasil, concreta e material, a partir da qual há uma exploração de sentimentos e de ressentimentos, justos e injustos, para que as pessoas repercutam outros interesses maiores. Então, aqui no Brasil, acho que o Dr. Rodrigo já citou isso no início da fala, em 2013, teoricamente, o motivo da insatisfação popular seria a corrupção, que é uma questão intrínseca, estrutural, que a gente poderia discutir se é do Estado brasileiro, se é do ser humano, enfim, dá um longo debate. Mas o objetivo, me parece, princípio de combate à corrupção, não foi efetivamente alcançado. Corrupção existe, permanece, eu acho que não vai acabar num curto espaço de tempo, mas a indústria brasileira sofreu muito.
Nós perdemos muita coisa na indústria naval, muita coisa na petroquímica, muita coisa na proteína animal. E eu lembro que a própria Alemanha nazista não perseguiu as empresas, os CNPJs. Perseguiu, no caso da Krupp, da Bosch, da Bayer, da Volks, da Porsche, enfim, são inúmeros os casos, da Siemens, mas perseguiu eventualmente criminosos pelo que seria no Brasil considerado uma busca do CPF e não dos CNPJs. Para que a gente tenha essa perspectiva, doutor Rodrigo, como que você vê essa situação da falta de, principalmente posterior, me parece que não é coincidência, a gente fala entre 30 e 80, mas parece que depois, principalmente no período da Nova República, há um abandono total da educação cívica e política da população em relação à questão do Brasil, das tradições, dos costumes, do folclore. Por que nós perdemos tudo isso? Em benefício de quem, na sua opinião? Olha, em primeiro lugar, voltando lá à questão da ignorância estrutural, eu diria que a dimensão que o problema da corrupção tem no Brasil, e mesmo o problema do racismo, do machismo, é resultado do problema da ignorância estrutural. Então não adianta você ter políticas públicas específicas, que na verdade elas vão ser sempre divisivas, se você não resolve o problema maior, que é de natureza cultural, que é um problema de ignorância estrutural mesmo. Agora, muito obrigado, Maida. Agora, o Brasil, se a gente olhar a história do Brasil, desde que o Brasil ficou independente, nós só passamos por um período de instabilidade política maior no tempo do período regencial. Entre 1831, Pedro I abdica em 1831, em 1840, ao golpe da maioridade, coroa um Pedro II. Durante esses 9 anos foram um período mais instável da política brasileira, inclusive com guerras separatistas no Rio Grande do Sul, no Pará, na Bahia, não sei mais aonde. A única diferença que temos da nossa década de 2013 a 2022 para lá é que ainda não há conflitos armados. Mas antes nunca houve um período tão longo de instabilidade política. E até que ponto isso não está sendo fomentado de fora? Eu não sou um estudioso da área, então eu convoco quem estuda para investigar se não há causas externas nessa instabilidade política que o Brasil vive, que desde 2013 não se sabe se o presidente de turno vai continuar na próxima semana. Não é verdade? Eu, assim, independentemente da orientação ideológica do presidente, mas a gente viu isso com a Dilma, que acabou caindo, o Temer, né? O próprio Bolsonaro. O próprio Bolsonaro ele foi aí atacado praticamente toda semana, né? E nada indica que isso vai parar. Nada indica que isso vai parar. Eu não sei nem se é interesse do sistema um presidente fraco para que continue esse clima de instabilidade política, né? O Brasil tem vivido isso, e isso é ruim por vários. Quem que vai investir num país que você não sabe como as instituições vão estar na próxima semana? Então, o grande problema hoje, o que está entravando a economia brasileira, é também um problema político, né? E isso é fundamental. Obrigado, Gesemar. Né? Isso é fundamental a gente entender as causas disso. Por que não temos paz? Começou lá com o movimento dos 20 centavos. Eu sou procurador da USP, uma das meninas que organizavam as passeatas dos 20 centavos era estagiária lá, né? Mas ela fazia aquilo na inocência, mas quem estava por trás daquilo lá? Quem bancava? Eu também acho que a maioria das pessoas faz por inocência. Então, há uma discussão de quanto as pessoas que participam de determinados movimentos têm ou não o dolo. Mas eu acredito que a maioria das pessoas o faz por culpa, imperícia, imprudência e negligência, não por dolo. É a tal da ignorância estrutural. Exatamente, né? Exatamente. Para que a gente possa construir esse conhecimento, muita gente já refuta de plano.
diz assim, não é interferência estrangeira, não é interferência estrangeira, nós temos que estudar isso. E uma das coisas mais importantes nesse sentido, ao meu ver, é o fortalecimento dos sistemas de inteligência, o fortalecimento das forças armadas de um modo geral, inclusive conceitualmente, porque, de novo, senão nós vamos entrar, doutor Rodrigo, como entramos na Lava Jato, naquela coisa de você jogar a criança com a água do banho. Se você quer criticar um elemento nas Forças Armadas, 5, 10, 50, 100 mil elementos, você não pode criticar a instituição de maneira a preteri-la, ou de maneira a diminuir a importância que ela deva ter para a construção de um país soberano. Sem Forças Armadas, sem poder dissuasório, não há Estado Nacional que resista. Não. O monopólio do uso da força do Estado tem que estar assegurado materialmente, na base da relação social. A gente sabe, isso vale inclusive para as forças de segurança e tudo mais, mas mais do que qualquer coisa, eu acredito que esse é um processo de conscientização das pessoas em relação à importância deste aparato para que a gente possa assegurar a construção de um Estado Nacional forte que possa dar a todos, em maior ou menor grau, falamos sobre as diferenças, sobre os conceitos de Rui Barbosa, en passant, mas a ideia é a seguinte, sem isso, eu tive recentemente no Monark, em mais de uma oportunidade, e aí a gente teve um debate e eu disse assim, olha, ele é muito crítico, era muito crítico a priori do Estado, mas eu digo, olha, você tem uma alternativa. Se você não tiver um Estado Nacional minimamente forte, entregando os anéis para não entregar os dedos, você fica à mercê de oligopólios, você fica à mercê de grupos muito fortes e que transitam em vários Estados nacionais, com capacidade de influenciá-los e estabelecer políticas sobre os Estados